Êxodo capítulo 3. Muitos que acompanharam a novela Moisés, né? Ou lá os 10 mandamentos, vão ver agora pessoalmente aqui como foi o chamado de Moisés, como Deus o chamou. Verso 1 ao verso 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo e no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amados, é interessante porque que algumas pessoas se acham confortáveis em negar a Deus, em rejeitar algum chamado de Deus para proteger a si mesmas. É interessante como o homem às vezes se sente protegido por não estar na frente de batalha. Como eu posso estar protegido quando Deus do universo, eu estou em desobediência, estou fora da onde Ele manda? Jonas achava-se seguro na a parte de baixo do navio, estava escondido no porão, porque ele fugia de Deus. Deus o mandou para Nínive e ele ia para Tarsis, que corresponde à Península Ibérica, corresponde à Espanha. Então Jonas achava que ali estaria seguro. E os irmãos conhecem a história que se levantou uma grande tempestade e as pessoas com medo iam fazer alguma coisa que os pagãos sempre faziam, que achavam que os deuses do mar estavam irados por alguma razão, porque alguém dentro daquele barco era alvo da ira do Deus dos mares. Então foram no porão, descobriram Jonas escondido lá, tiraram para fora e foram sortear quem seria lançado no mar para acalmar o mar, para aplacar a ira do Deus do mar. E não é difícil saber quem foi escolhido. E Jonas disse: podem me jogar no mar porque o problema é comigo mesmo. Deus dos hebreus me mandou na direção de Nínive e eu vim para cá. Eu entrei no barco e fugi dele. Os homens ainda tentaram convencer Jonas de alguma outra coisa, mas Jonas os convenceu e ele foi jogado ao mar. E teria morrido. Foi no mar Mediterrâneo. Ele teria certamente morrido, não fosse a providência de Deus. E um peixe grande, algumas pessoas julgam que é baleia, mas meramente um peixe grande, um peixe que talvez o próprio Deus tenha criado só para isso. O colocou dentro da sua boca, carregou até a praia e ele voltou para a terra da onde ele estava fugindo. E assim ele subiu a Nínive e cumpriu o propósito de Deus. Para mostrar, queridos, que está longe de Deus, longe do lugar onde Ele quer que você esteja. Não estando em acordo com Ele, aí sim nós estamos inseguros. Então eu não posso deixar de atender uma ordem de Deus meramente para me preservar, porque eu estou me preservando quando eu obedeço. É por essa razão que o salmista Davi, no Salmo 23, mostra de onde vem a coragem, o conforto, a tranquilidade do seu coração. Ele diz no Salmo 23, se colocando no lugar de uma ovelha, ele diz que o seu pastor
é Yahvé. Então, o grande Deus, o único Deus que existe, o Criador de todas as coisas, era o seu pastor, e por isso ele não sentiria falta de nada. E dali ele disse: se eu caminhar no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Os irmãos lembram do resto? Porque tu estás comigo. Se estivermos na presença do Senhor, se estivermos no centro da vontade de Deus, estamos no lugar mais seguro do universo. E algumas pessoas recusam a cumprir a vontade de Deus na sua vida para preservar algo na sua vida. Às vezes vão negar o nome de Cristo, às vezes ficam na dúvida se confessam Jesus ou não. Às vezes cedem à pressão social e fazem aquilo que um cristão não deve fazer. Assim, adolescentes, e por incrível que pareça, adultos, até velhos, desobedecem a Deus porque julgam que há um melhor lugar do que no centro da vontade do Senhor. Então o consolo é simples. Eu me sinto seguro porque tu estás comigo. Essa é a palavra. A presença de Deus é suficiente para nos dar toda a segurança. Mas nós temos nesse texto, queridos, Moisés se recusa a cumprir o propósito que Deus lhe dá. Ele chega a questionar a Deus se Deus estava no seu juízo perfeito de ter escolhido a ele. De alguma forma, pensa ele que a escolha de Deus não foi boa. Deus está dizendo para ele, e aparece para ele numa sarça ardente. Moisés ao longe vê. Tudo isso com um propósito. Aqui a palavra usada para Deus é anjo do Senhor. E aqui nada mais é do que uma alusão a Jesus. Não que Jesus tenha sido anjo alguma vez na sua história. Ele sempre esteve acima dos anjos. Ele é Deus com o Pai. Aqui, esse anjo é chamado... Então, tire a palavra anjo, porque, no fundo, a palavra anjo não existe. Nós é que atribuímos os seres celestiais com esse nome de anjo. Mas a palavra anjo vem do grego angelos, que quer dizer mensageiro. Então, o mensageiro de Deus podia ser um dos seres celestiais, ou podia ser o próprio Senhor do céu, na pessoa de Jesus. Então o mensageiro do Senhor vem falar com Moisés. É por isso que a sarça está pegando fogo. Mas as folhas não se queimam. É ele que está naquele fogo. O mensageiro de Deus, a palavra anjo quer dizer isso. E é uma prova que você tem, é que como que chama o médico que cuida das veias? Né? Angiologista? Porque as veias são mensageiros. Elas que levam informações, alimentação para as células. Tá certo? E evangelho significa boa mensagem. É da mesma raiz de anjo. Portanto, angelos quer dizer mensageiro. Tá? Se alguém disse por aí que Jesus, em alguma época, foi anjo, está pecando contra a palavra do Senhor. Jesus jamais foi anjo. Ele sempre foi Pai da eternidade e Príncipe da paz e Deus forte. É o que diz o profeta Isaías. Portanto, aqui Moisés tem um contato com o próprio Deus. O mensageiro de Deus, que era o próprio Senhor Jesus, que mais tarde nasceria de Maria, aparece na sarça. E Moisés de longe vê aquilo e se aproxima, porque ele nunca tinha visto uma coisa dessa. Fogo no deserto até não é muito estranho. Pode acontecer. Mas um fogo em que não queima as folhas, alguma coisa diferente estava ali, e vou ver que maravilha é essa. Quando ele se aproxima e diz que o próprio Deus viu que Moisés agora olhava e se aproximava e disse: Moisés, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E aí Deus explica: eu te apareci e vou te aparecer outras vezes, porque eu escolhi você para a libertação do teu povo. Porque o teu povo está sofrendo debaixo do cativeiro egípcio. Naquela época, a escravidão era uma coisa aceitável em todas as sociedades. O que era inaceitável era o tratamento injusto e desumano que se davam a alguns escravos. Há escravos, inclusive voluntários, pessoas que estavam sem condição de trabalhar, no momento de fome e tudo, chegavam ao Senhor: olha,
eu trabalho para o Senhor por um prato de comida. Isso era uma forma de escravidão. Alimenta a minha família e eu vou trabalhar para o Senhor em troca. Isso era comum. O que precisava ser combinado é o período. O problema é que Israel estava sofrendo. Os egípcios tinham prazer em fazer o povo hebreu sofrer como escravo. Mostrar, quem sabe, uma superioridade dos egípcios em cima dos seus escravos, dos povos pagãos que estavam sujeitos àquele grande império. Julgavam ele os mais sábios. Então, é exatamente nessa circunstância que Deus levanta Moisés e diz: Moisés, vai lá. Você vai deixar tudo aqui e vai lá no Egito. Dizer ao povo que eles vão me adorar. E o sinal que eu vou te dar é esse: vocês vão me adorar neste lugar aqui. Vai lá chamá-los. E é evidente que os líderes de Israel levarão a notícia a Faraó e você vai ter que falar com o Faraó. E Faraó vai se recusar. Mas fica sabendo de uma coisa: vocês vão me adorar aqui. Estava tudo certo. Era uma coisa que Moisés queria, eu não tenho a menor dúvida. Ele ainda tinha parentes no Egito. Ele ainda sofria imaginando as dores que o seu povo passava. Porém, ele não se julgava capaz de libertar. É por isso, ele vai colocar alguns obstáculos para Deus, para tentar de alguma forma, algumas dúvidas, inseguranças, para tentar de alguma forma demover Deus, dissuadir Deus, fazer com que Deus mudasse de ideia. A primeira deles está aí no verso 11, querido. Vou te pedir que você leia. A primeira objeção de Moisés diz, no verso 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Primeira questão que Moisés põe é que ele era muito pequeno e que o império egípcio era o maior império da época. Então a pergunta é: quem sou eu? Um homem só o Senhor está levantando e mandando lá. Nós nos identificamos com isso, porque olhamos os problemas do Brasil, né? Pode ser também do ponto de vista político, mas em todas as ordens, nosso país está indo para o caos. Algumas coisas boas que nós tínhamos estão desaparecendo. E o nosso povo povo que foi dominado por ditaduras por tantos anos, está de alguma forma também sendo outra vez conduzido e escravizado. E Deus vem e nos chama, dizendo: eu escolhi você para libertar. Porque Moisés não está aqui mais, queridos, mas está você. E talvez a sua resposta seja exatamente essa: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Olha o tamanho do problema. Quem sou eu? Pois está absolutamente certa essa análise de Moisés. Ele não era ninguém, ele não tinha força para derrubar o povo do Egito. Ele não tinha força para enfrentar Faraó. É por isso que a resposta de Deus é: eu serei contigo, eu estarei com você, Moisés. Você não vai estar sozinho. E se Deus está do lado, querido, então pode ter absoluta certeza que não há obstáculos. O povo tinha fome. E Jesus diz: o que nós temos? São 2 peixes e 5 pães só. Mas o que é isso para uma multidão? A multidão, calcula-se, só de homens era mais de 5.000 pessoas. Só de homens. Então pode multiplicar por 3, talvez. E disseram para Jesus: diz, tragam para mim. E alguém disse: Senhor, o que é isso para tanta gente? Traga para mim. Jesus deu graças. O mesmo Jesus que estava na sarça conversando com Moisés, o mensageiro de Deus, ou de alguma forma podemos dizer, o Deus Filho, estava ali. E começou a partir. Nós chamamos de multiplicação de pães porque nos falta uma palavra para esse tipo de milagre. Mas o que aconteceu é que Jesus ia colocando os pães e os peixes no cesto.
E não parava, não acabava. Toda a multidão se satisfez, ficaram, com a barriguinha cheia, as criancinhas, as mulheres, aquela alegria. Quem estava com fome, preocupado, não tinha que se preocupar, porque Davi já dizia: se o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. E eles estavam lá, satisfeitos, até aquele soninho que dá depois que você come muito, e ainda sobraram 12 cestos, queridos. Essa que é a base para dizer que você está sendo chamado por Deus para libertar o Brasil da mentira, da escravidão e das trevas, da ignorância de Deus, de Jesus e da grande obra, que a maior parte do nosso povo se julga cristão, mas são ignorantes a respeito dos efeitos da obra de Jesus na vida deles. Então Deus está te chamando para libertar do poder das trevas. E você pode dizer: quem sou eu, Senhor? É outro, não sou eu. Pois Deus chama homens comuns. Na verdade, queridos, a gente descobre com o tempo e com leitura da Bíblia que todos os homens são comuns. O único incomum que eu vi na Bíblia foi Jesus, alguém que passou por essa vida e não pecou. Sendo o próprio Filho de Deus, sendo homem como vocês, obedeceu a Deus de forma irrestrita, absoluta, de forma plena. Jesus, em momento nenhum, deixou de fazer a vontade do seu Pai. E é por isso, olhando para isso, que nós vemos com esses olhos. Todos somos comuns. Paulo era um homem comum e fez uma obra que transformou todo o Ocidente. Se você ler a história, João Calvino quase não fala a respeito dele. Ele não escreveu uma linha a seu respeito. O que a gente sabe, sai pegando uma coisa ali para tentar montar a história de João Calvino. Por quê? Porque ele se julgava um homem comum. E falou: estou aqui para falar da palavra de Deus. Em mim não tem nada para ser olhado ou visto. Então, na realidade, queridos, são pessoas comuns. E Deus está chamando gente comum como você para fazermos uma grande revolução. Já aconteceu na história antes. Um inglês, batista, mas calvinista, ou seja, sua teologia era praticamente idêntica à sua, a presbiteriana, os batistas calvinistas são assim. Então, Charles Spurgeon disse certa vez em oração: Senhor, me dê 12 homens que não temam nada senão o pecado e não amem nada a não ser a Ti. E eu vou mover Londres de uma ponta a outra. E Deus lhe deu, e Spurgeon realmente sacudiu Londres. Somos até hoje beneficiados com as mensagens que ele deixou. É conhecido como o príncipe dos pregadores, porque falava a língua simples do povo, mas com a profundidade de um servo de Deus. E é exatamente isso, querido, homens comuns como você que são chamados. Não há nada de especial, um dom especial de alguém. Se tivesse esse dom, foi Deus que deu com um propósito, não para nossa glória. Inteligência, voz bonita, seja lá o que for que você tenha, que possa ser útil na causa, eu quero te dizer, Deus te deu esse dom com um propósito. Porque o povo está cativo e nós precisamos urgentemente começar a obra de restauração. Então você pode dizer: quem sou eu? A resposta de Deus é: eu estou contigo. Quando Jesus nos deu a ordem, e eu me coloco na mesma igreja dos apóstolos, querido. Estou na mesma igreja de Moisés, mas as coisas para Moisés não eram tão claras como estão para nós. Presta atenção o que Jesus disse. Quando ele disse: indo por todo o mundo, façam discípulos em meu nome, ensinando a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Quando ele disse: indo por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quando essas coisas são colocadas, qual que é a base nossa para irmos? Se nós dissermos: Senhor, quem sou eu? Foi o que Pedro disse para Jesus certa vez, com sua atitude. A resposta de Jesus é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, portanto, fazer discípulos. E aí Jesus completa: e eis que estou convosco todos os dias. Jesus prometeu isso, queridos. O mesmo Jesus que falava com Moisés, o mesmo Jesus que enviou Pedro, Paulo
que transformou o nosso mundo, o Ocidente, a tal ponto que todo lugar onde o cristianismo tocou, por mais distorcido que seja o cristianismo, ele está avançado em relação aos outros povos. Tentem descobrir o que é a mulher na cultura oriental. As crianças. Como que na China, pais tinham autorização, não sei se hoje permanece. Se nascesse uma menina, ele colocava no lixo para morrer. Esses povos estão atrasados, não conseguem enxergar o valor do ser humano. Por que nós falamos de direitos humanos? Porque fomos doutrinados sob o ensino de Jesus e os valores de Jesus. Direitos humanos não saiu meramente na cabeça de um filósofo, a menos que esse filósofo escreveu alguma coisa porque foi doutrinado no cristianismo. O que há de interessante na doutrina de Karl Marx, o que há de interessante na obra de Mahatma Gandhi, de qualquer homem da história, foi aprendido do cristianismo, das Escrituras. E é por isso que eu estou aqui, queridos, dizendo que se toda essa transformação foi feita por um pescador chamado Pedro, outros pescadores como João e Tiago, não diga quem sou eu. Diga, eis-me aqui. Conta comigo, Senhor. Eu poderia dizer, Senhor, eu sou o Josias. Eu falo, que você está duvidando de mim? Eu estou dizendo que eu vou com você. Eu estou contigo. Quando você estiver diante do faraó, eu estou do seu lado. E Moisés, querido, libertou o povo. Mas uma segunda objeção que Moisés faz está aí logo em seguida, no verso 13. Quando Deus disse que estaria com ele, ele coloca mais uma insegurança. Verso 13 ele diz, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Aqui está um outro ponto. De alguma forma Moisés está dizendo para Deus, Senhor, essa história de eu chegar lá e falar que um Deus me apareceu no deserto e que mandou buscá-los, certamente eles não vão acreditar. Por quê? O que não falta para esse povo é Deus. Então me diga pelo menos o seu nome. Porque o Egito está cheio de deuses. Osíris, Ísis, fora outros tipos de adoração, misticismo, feitiçaria, magia. Aconteciam coisas até extraordinárias no Egito, que eram obras satânicas. Um povo completamente iludido e cheio de deuses. Agora vai acrescentar um Deus, mas esse é o erro dos missionários às vezes. E você como missionário tem que tomar esse cuidado. Se Deus te chamar, digamos, para você ir agora para o Congo, ou para você ir evangelizar lá em Moçambique, países extremamente pobres, para libertar aquela gente, você não pode ir pensando que você vai desrespeitar a cultura deles, violar valores deles para impor o seu Deus. É isso que o mundo, que Satanás, que os meios de comunicação, que a Rede Globo quer que você pense. Você não pode impor o seu Deus. Queridos, os deuses deles não existem. Esse é o problema de Moisés. Moisés está achando que vai lá fazer um proselitismo. Não é, Moisés, você vai lá derrotar os egípcios e tirar o meu povo. É isso que eu estou chamando. Há algum Deus além do Senhor, querido? Qual é o nome dele? Exatamente, não existe nenhum Deus além do Senhor. Ele criou os céus e a terra. Isaías 44 deixa claro, eu sou o Senhor. Agindo eu, há um outro Deus além de mim? Antes de mim não houve nenhum, e depois de mim não haverá outro. Eternamente, o único Deus que existe, que criou a terra, que criou o Congo, que criou Moçambique, que criou os homens que estão vivendo lá, é o nosso Deus. E Jesus morreu na cruz e nos disse, toda autoridade me foi dada. Depois que ele ressuscitou, ele disse, vão lá pregar. Façam discípulos.
Deem a notícia libertadora para eles. Eles serão libertados. É exatamente nessa linha, queridos, que está sendo dito a Moisés. Moisés pergunta, qual é o teu nome? E Deus recusa-se a dar um nome aí. Deus diz, eu sou o que sou. Em outras palavras, Deus está dizendo, se tivessem outros deuses, eu precisaria do nome para a pessoa poder distinguir. Nós sabemos a diferença entre eu e o Dilson. Se alguém te der um recado, olha, o Dilson quer falar com você. Não é a mesma coisa que Jocíder. Por quê? Porque seres humanos são semelhantes uns aos outros. Por isso nós temos nomes. Para nos diferenciar. Para que numa casa todo menino não se chame Bill, né? Porque é isso que pode acontecer. Se a gente dá o mesmo nome, o mesmo apelido para todo mundo, aí você não sabe quem está sendo chamado. Então, porque os filhos são iguais, eles precisam de nome. Da mesma forma, Deus não precisa de nome. É uma desonra querer dizer que Deus precise de um nome. O que na verdade Deus diz, eu sou o que sou. E daí do verbo raiar, vem um particípio, Yahvé, que significa aquele que é. O verbo raiar é o verbo ser. Pode ser também o verbo se tornar. Mas o verbo raiar, no particípio, é o nome de Deus, Yahvé. É um derivado. Aquele que é. O único. Os outros não são. Então Moisés está descobrindo a grandeza de Deus à medida e está descobrindo o quanto ele é ignorante. Eu falei para você que eu sou o Deus dos seus pais. Então diga para o povo, eu sou, te enviou. Então Moisés parte para uma terceira objeção, queridos. Está aí no início do capítulo 4. Então, se ele não conseguiu ver deficiência em Deus, de observar que Deus é o único Deus que existe, e portanto o faraó é obrigado a obedecê-lo, Moisés agora se volta para o povo, o próprio povo que ele queria libertar. Versículo 1 do capítulo 4. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, atenderão à minha voz, pode ser. Pois dirão, o Senhor não te apareceu. A terceira objeção é a reação do povo. Eu me lembro que quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, Jesus disse o seguinte, quando vocês chegarem numa casa, digam, a paz do Senhor. Literalmente, se digam, Shalom Adonai. Porque se naquela casa não tiver a paz do Senhor, ela voltará para vós. Jesus, com essas palavras, estava dizendo que algumas casas fechariam a porta para eles. Se tem uma coisa que o Evangelho tem sempre que nós, toda vez que seguimos, tem uma grande satisfação de vermos as vitórias que ele alcança, mas um número imenso de rejeição. E não é pelo fato do povo me rejeitar que eu não posso falar. Eu me lembro uma vez que uma professora de literatura conversava com um rapaz e tal, que tentava evangelizá-la. Esse rapaz foi aluno meu num dos seminários que eu dei aula, o Seminário Betel. Esse rapaz ficou empolgado e disse, a professora quer alguém que saiba mais do que eu para falar para ela, porque ela está no outro nível. Eu pensei, que bobagem, né? Mas eu quero ir lá conhecer isso. E eu fui lá, expliquei para o rapaz, falei, não, se ela quiser beber água, né, quando a girafa quer beber água, ela tem que abaixar a cabeça. Então, ela não pode se julgar superior. Mas se eu vou fazer um favor para você, eu vou lá. Ele estava tão entusiasmado e eu cheguei. E a mulher me deu uns conselhos. Disse, olha, eu já vi na igreja de vocês pregam isso, pregam aquilo. Eu vou dar uma orientação para você. O quê? Não prega essas coisas não. Prega assim, 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 porque senão a igreja de vocês vai esvaziar. Você assusta as pessoas, você vai espantá-los. Eu fiquei olhando para ela. E ela disse, olha, você vai ver, você vai juntar muito mais pessoas se você fizer como eu estou falando. E eu disse para ela, mas quem disse para a senhora que eu quero uma igreja grande? Não. Eu quero pregar o evangelho de Jesus.
Se isso esvaziar a minha igreja, foi Deus que fez. Se isso encher a minha igreja, ótimo. Mas eu não estou atrás de encher a minha igreja a qualquer custo. Eu sou um pregador do Evangelho. Evangelho não é um pretexto, uma forma de eu lotar a minha igreja. Eu quero satisfazer a Deus. Se eu pensar em satisfazer o povo, eu vou fazer como a senhora diz. Mas esse é o caminho do fracasso. O caminho da vitória é buscar satisfazer a Deus. Mas eu fiquei espantado com a visão que ela tinha. Ela acha que nós pregamos o que nós preferimos. As minhas preferências, queridos, já ficaram décadas para trás. O que me importa são as preferências de Jesus e as ordens dele. O que ele quiser. Não adianta, nós não faremos. Podemos então lotar com um tipo de pregação interessante, falando a respeito de prosperidade, falando a respeito daquilo que acalma os corações, e de repente descobrirmos que estamos com uma igreja cheia de gente incrédula, gente que não confia no Senhor Jesus. Eu só quero batizar quem realmente tiver convertido. Eu sei que eu vou batizar alguns que converteram-se falsamente, mas eu tenho que acreditar naquilo que eles falam. Eu preciso atender ao que Deus diz. Essa questão daquilo que é ensinado na nossa igreja não é uma questão do que nós preferimos, do que nós gostamos mais, mas de ensinar exatamente o que as Escrituras ensinam. Essa é a única igreja que me serve. E é exatamente nesse propósito que Deus está dizendo para Moisés: eles crerão sim. Eu farei com que eles creiam. Em outras palavras, Deus diz isso: joga a vara no chão. Moisés jogou. Essa é uma cena cômica, que eu não sei, eu não assisti a novela, eu não sei se exploraram, mas dá uma cena hilária. Porque a Bíblia nos diz que Moisés jogou a vara no chão, que ele usava para pastorear o rebanho, ele joga no chão. Ela vira uma cobra, uma serpente. E a Bíblia diz que Moisés começou a correr dela. Eu imagino Moisés subindo na pedra e a cobra atrás. Moisés sobe na árvore, a cobra sobe, e ele desce, e ele apavorado com aquilo, e Deus diz para Moisés: Moisés, pega ela pelo rabo. No medo dele, ele foi obrigado a enfrentar o medo. Ele foi lá e pegou. Está aqui no texto da Bíblia, que a cobra perseguia Moisés e Moisés fugia dela. Quando ele pega no rabo, ela volta a ser uma vara. Os egípcios tinham sinais, queridos, que eram mágicas. Quando Moisés fez o sinal da vara, os mágicos do Egito fizeram igual. Jogaram os seus cajados e os deles se transformaram também em duas cobras. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz o nome desses magos: Janes e Jambres. Só que a cobra de Moisés comeu as duas, engoliu as duas, Moisés pegou no rabo e ela virou. Então, Deus também mandou Moisés pôr a mão dentro da sua roupa, e quando ele tirou estava leprosa. Agora ele falou: põe de novo. Então, nosso Deus tem controle sobre as doenças e pode curá-las todas. Como Jesus fez, curou leprosos, uma doença incurável na época. Moisés pôs de novo e a mão dele ficou boa. Ficou leproso por alguns minutos ou segundos. Deus estava dizendo: Moisés, todo o poder está comigo. Eu não estou te perguntando se o povo vai crer. Eu estou te mandando falar para eles. É isso que às vezes a gente não vê. E Deus é tão paciente, queridos. Talvez a minha conversa com Moisés seria muito, muito mais curta. Mas Deus, tão generoso, vai explicando para Moisés: Moisés, mostra esse sinal e tal. E no final, Moisés, até os primogênitos dos egípcios morrerão. Deus diz isso para Moisés aqui no capítulo 4. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, queridos, é que você não pode esconder, nem fugir da sua vocação como Jonas fez. Você tem que dizer: eu vou, porque o Senhor está comigo. Ele disse que estaria. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que todas as forças que estão lutando contra mim. O Senhor é maior do que qualquer coisa. E o povo que está precisando, ele só não sabe, mas precisa da libertação que eu posso dar. Paralelo com essa novela Moisés, lançaram a novela Babilônia, né? Que apresentava uma proposta de um comportamento
completamente diferente do que os cristãos ensinaram durante séculos, que formou essa sociedade. E, por incrível que pareça, acabaram com a novela muito rápido, porque a audiência caiu e a rejeição era tão grande que os patrocinadores estavam tirando o patrocínio, a Globo ia ter que tirar dinheiro do bolso para terminar a novela. Porque o povo brasileiro não quer esse tipo de coisa. Quando eles falam a respeito de uma determinada parada que tem aqui na Avenida Paulista, eles apresentam 2,5 milhões de pessoas presentes. E tem gente, as empresas de estatística, o Datafolha, diz que vão 200 mil. Porque eles não têm pudor em mentir. Precisam fazer propaganda. E uma pequena minoria, ínfima minoria, acaba dominando as mentes e os corações. Sabe o que te mantém livre de ser escravo do pensamento deles? As Escrituras, a palavra de Deus. Que te faz olhar com um olhar crítico e dizer: isso é mentira. Isso não funciona. Não adianta tentar esse caminho, porque por esse caminho não vamos chegar a lugar nenhum. E por isso Deus está levantando você que crê nas Escrituras, como Moisés cria no Senhor. Moisés era servo do Senhor, apesar de ter sido criado entre os egípcios, não suportava as torturas que os egípcios faziam com os hebreus. E por isso ele matou um egípcio. E aí foi para o deserto levar 40 anos pastoreando o rebanho, sendo treinado, porque Deus ia usar aquele homem para salvar o povo. Então pode ser que você levante vários obstáculos. E eu estou dizendo, não levante. Para você poder ler a Bíblia livremente, você gosta do livro dos Salmos? Eu creio que sim, né? É tão maravilhoso. Pois se você ficar recusando o chamado de Deus para libertar o seu próprio povo, libertar o Brasil, você não vai poder ler mais os Salmos. Vou ler só um deles, que é muito conhecido por causa de um belíssimo cântico feito por Nelson Bomilcar. E foi primeiramente gravado pelos vencedores por Cristo. Salmo 96, que muitos sabem de cor, mas eu faço questão de ler com vocês. Salmo 96. Eu quero encerrar com esse cântico. Um homem livre dos seus medos, porque confia no Senhor, pode ler esse salmo sem tremor nenhum. Salmo 96, que é muito bonito, diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno, muito merecedor de ser louvado. É mais temível Deus do que todos os deuses, porque os deuses dos povos não passam de estátuas. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Verso 7 diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai glória e força. A última estrofe, verso 10, dizei entre as nações, reina o Senhor. Estão vendo, queridos? Todos os salmos, todos os textos da Bíblia vão dizer, você é que é o chamado. Moisés, por último, diz, Senhor, manda qualquer um, menos eu. E Deus diz, eu vou falar, Arão pode falar ao povo, mas saiba disso, eu vou falar para você. E foi Moisés que libertou o povo. Igualzinho Deus havia chamado. Por isso eu creio. Eu tenho esperança para o Brasil. Porque você vai dizer sim. Ele é o Senhor, você é o servo. Então há esperança para nós. Jesus vai ser anunciado e a salvação dele dia após dia. E essa igreja vai cumprir o seu papel de sal da terra e luz do mundo. Vamos começar essa grande revolução que não mata ninguém,
Pelo contrário, em cada lugar que ela chega, ela gera vida. Ela transforma em assassinos em bons cidadãos. Esse evangelho corrige todos os corações. Transforma aquele homem avarento e ambicioso em alguém que compartilha seus bens e abençoa a vida dos outros. Por isso, nós só podemos dizer, sim, Senhor, estou pronto. Vamos orar a Deus? Vou pedir à igreja que fique de pé.